política brasileira. Está saindo hoje, nesta manhã, mais uma pesquisa do Instituto Paraná que faz a medição da popularidade do presidente Lula, do seu governo, e traz ali recortes de como o governo está sendo avaliado agora, abril de 2025. Bem, essa pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de abril, ouviu 2.020 eleitores em 26 estados, mais o Distrito Federal, pesquisa nacional. Então vamos lá aos números, só dando aqui o lead antes. A popularidade de Lula segue caindo. Na avaliação e a aprovação da administração do presidente Lula, segundo o Instituto Paraná, 57,4% dos entrevistados disseram que desaprovam a atual gestão, contra 39,2% daqueles que responderam que aprovam. Aqui o Instituto pergunta o seguinte: você aprova ou desaprova? Tem uma outra pergunta que abre um pouco mais ali a possibilidade de análise do entrevistado, porque se pede para que ele avalie se a gestão é péssima, ruim, regular, boa ou ótima. E aqui é o seguinte, nos dois extremos, 36,7% disseram que a gestão é péssima, 7,8% disseram que a gestão é ótima. O Instituto Paraná também faz a linha do tempo da aprovação e da desaprovação do presidente Lula. Bem, nesse quesito, nós temos aqui o seguinte: em fevereiro, agora, na última pesquisa, antes dessa que está sendo divulgada hoje, a desaprovação era de 55%. Passou para 57,4% no mês de abril. Ou seja, as tentativas de mudança da comunicação do governo, as tentativas de novo formato de atuação e muitas medidas populistas que foram anunciadas e tomadas ao longo dos últimos meses, em termos de avaliação do presidente e da sua gestão, não surtiram efeito. Pelo contrário, porque a desaprovação seguiu subindo. Para que você tenha uma ideia, na primeira medição do Instituto Paraná, lá em agosto de 2023, 40% dos entrevistados diziam que desaprovavam a gestão. Hoje são 57,4%. Quando a gente tem ali os parâmetros de ótima, boa, regular, ruim ou péssima, comparando com fevereiro, o índice de péssima subiu de 35,8% para 36,7%. Lá em agosto de 2023, esse índice era bem menor, 23,7%. O Instituto Paraná também tem aqui o quadro de onde a desaprovação do presidente Lula é maior. Temos aqui o seguinte quadro: qual é a pior situação em termos de aprovação para a gestão Lula? Entre homens de 25 a 34 anos, com ensino médio ou superior, economicamente ativos e evangélicos, onde a aprovação ainda é maior que a desaprovação, em poucos quesitos, mas ainda há esse quadro aqui, entre pessoas com mais de 60 anos e com ensino fundamental, com a escolaridade mais baixa. A desaprovação do governo Lula é maior do que a aprovação entre dois dos principais núcleos que levaram à eleição de Lula no último pleito: mulheres e jovens. A desaprovação segue maior que a aprovação. Em relação às regiões do país, qual é o quadro trazido hoje nessa pesquisa do Instituto Paraná? A maior desaprovação de Lula segue sendo no norte e no centro-oeste, onde atinge 66,7%. A única região do país em que a aprovação ainda é maior do que a desaprovação é o Nordeste, mesmo assim com uma margem pequena de 50,4%. O Cláudio Humberto agora há pouco disse que essa recusa do indicado para o Ministério das Comunicações em assumir o cargo pode ter feito talvez o governo acordar que as coisas mudaram. Mais uma pesquisa avaliando a popularidade do presidente e da sua gestão coloca um ingrediente a mais nesse caldeirão. Se bem que, olha, já faz algum tempo que a popularidade de Lula vem se desmanchando em todas as medições de todos os institutos. E o que o governo tem feito para tentar recuperar essa popularidade é mais do mesmo, é mais da mesma fórmula. A gente se pergunta se existe até dentro do governo federal hoje alguma outra receita, alguma outra visão em relação
a essas possibilidades? Porque desse jeito, pelo menos em termos de aprovação, não está funcionando. Aliás, deixa eu abrir aqui para os meus colegas, para o Cláudio Humberto, para a Sônia Blota e para o Pedro Campos esse assunto. Meus amigos, marqueteiro do governo federal, essa hora está colocando a mão na cabeça e falando, gente, não está dando certo. Para onde eu vou? Que rumo que eu tomo, né, Cláudio? Thaís, a situação tá feia, né, pro presidente Lula, né? Na minha coluna de hoje, inclusive, a gente faz um levantamento mostrando, uma coluna que eu publico diariamente em vários jornais, mostrando que há 20 meses vem derretendo essa popularidade do presidente. 20 meses, né? É uma linha do tempo assim que começou lá em 2023 e continua isso de maneira imparável e mostrando inclusive que no mesmo período, um período em que a caçada a Jair Bolsonaro e seus aliados se intensificou, foi exatamente nesse período que o Lula cai e Bolsonaro cresce. Enquanto o Lula caía na sua avaliação, a intenção de votos para presidente, a aprovação, desaprovação, aquelas coisas todas, Bolsonaro subiu 7,8% nesse período. É uma situação muito difícil. Assim, o presidente Lula, esse episódio aí, pelo menos, essas pesquisas todas e o episódio da recusa do ministro, podem servir para que caia a ficha, né? O problema do presidente é que ele, ao contrário dos outros governos, não há ninguém em torno dele cuja opinião ele de fato respeite ou acate. Ele simplesmente não tem ninguém que diga a ele claramente que avisa, aquele negócio do, vai dar, né? Não faz isso, isso não vai dar em boa coisa, né? Exerceram esse tipo de papel, por exemplo, os ex-ministros Zé Disseu, Antônio Palocci, o falecido Luiz Gushiken, eram pessoas da intimidade do presidente e que também ele respeitava. Hoje não há mais figuras assim no governo. O que tem é muito petista, o Palácio do Planalto está coalhado de ativistas muito raivosos, todos eles com muito ódio, etc. e tal, entre os quais a própria primeira-dama é acusada de ter esse tipo de comportamento. E o presidente acaba contaminado por isso tudo. Ele que é o melhor dos políticos do PT, né, o mais sensível, aquele que é mais, que é mais intuitivo, ele, na verdade, tem negligenciado esse talento articulador, né, de agradar, de chamar para uma conversa e tal. Como todo político que chega à presidência da República, ele é encantador, né? Todo mundo diz isso. Só que até essa característica ele perdeu. Essa petelhada toda que está coalhada lá no Palácio do Planalto impede as pessoas de chegar ao presidente. Enfim, tudo isso. É um conjunto de fatores que não adianta mudar o discurso, né? O novo ministro-chefe da SECOM faz o que pode, mas não faz milagres, né? Ele recorreu a uma obviedade que era de expor mais o presidente, porque o presidente é conhecido por ser bom de palanque, não sei o quê. Então vamos fazer um comício aí por semana, pelo menos, quem sabe, né? Só que deu errado. Né? Deu tão errado que eles meio que recuaram, né? O Lula palanqueiro desceu do palanque também. Esse Lula 3, né, Cláudio, ele tá muito diferente do que havia, até uma certa expectativa por parte daqueles eleitores que já estavam na eleição de 2022 se afastando um pouco de Jair Bolsonaro e buscavam algo parecido com o que nós tivemos nos anos dourados dos governos Lula, pelo menos com a economia um pouco melhor, né? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu também porque as medidas tomadas em relação aos pobres foram insuficientes para fazer frente a uma inflação galopante, com o preço dos produtos aumentando, café, ovo, produtos de necessidade básica de todos nós e que sentimos no bolso esses aumentos todos. E as medidas tomadas pelo governo são insuficientes. Por mais que o governo queira dar dinheiro, queira oferecer financiamento para quem precisa, essas medidas elas não supriram a alta desses produtos, né? Em relação aos ricos, é uma sinalização ainda mais na contramão do que se espera, que é um enxugamento de gasto. O governo está pegando dinheiro, está gastando para dar dinheiro para os mais pobres, não para fazer investimento. Então é claro que há uma preocupação, sim, com os rumos da economia
para o futuro. E a segurança pública também, que atinge todos, esse aí rico, pobre. O governo tem uma dificuldade em tocar o dedo na ferida, em falar em punição para bandido, em falar em condenação para aqueles. Vejam só, o nosso colega Igor Kalian, sábado, estava posicionado na Avenida Faria Lima com a Rebouças, um dos cruzamentos mais importantes de São Paulo. Passou um bandido numa bicicleta e tentou levar o celular dele. Ele ao vivo, posicionado com toda a estrutura de televisão. Havia uma câmera. Não precisava nem das câmeras de segurança do local. Não precisa nem do Smart Sampa, viu, Cláudio? O Smart Band ali foi suficiente para flagrar o Igor Kalian sendo abordado por um criminoso em rede nacional. Sabe o que aconteceu? A polícia já identificou. Aí, né, Pedro? Viu, Você Sônia? viu que ele olhou para a câmera depois? A polícia já identificou o bandido com as câmeras todas, né, com as imagens. Não prendeu ainda, vai prender. Mas sabe o que a polícia já sabe? Que ele comete crime desde a menoridade. Que ele já passou várias vezes por delegacia de polícia. Então é isso que a população está cansada. Agora o governo não está entendendo esses recados. Ou se está entendendo, está ainda resistente em tentar mudar o seu discurso e mostrar a que veio, né? Porque até agora a única coisa que o Lula mostra é que ele quer ganhar o Nobel da Paz, né? Mas está cada vez mais distante disso também. Acho que tem uma questão aí que é Ele vem aqui. É o esgotamento de repertório, não é? As soluções que o atual governo apresenta para os problemas novos que surgem são as soluções que foram apresentadas lá atrás. Algumas funcionaram, outras não, mas há ali, parece que é um deserto de ideias, não é? Como se lidar com uma sociedade que mudou muito em 20 anos, não só na sua estrutura, mas também na forma das pessoas verem. Hoje o governo segue governando para uma camada que é basicamente a camada trabalhadora CLT. Então, aí tem empréstimo para a CLT, tem financiamento para a CLT, tem bônus e saca o fundo de garantia. E esquece que hoje boa parte da população brasileira não trabalha dessa forma. E nem quer. Alguns querem e não conseguem, outros não querem. Quando a gente olha no recorte e vê que a maior desaprovação a Lula hoje vem de homens, jovens, ativos e com segundo grau completo, é basicamente esse tipo de profissional que a gente está falando. O cara que está ralando e que se sente abandonado pelo Estado. Ele não recebe nada, ele só paga. Por isso a tal da crise do Pix, lá atrás, que não tem nada a ver com a crise de popularidade que o governo enfrenta. Teve gente que tentou falar que a culpa era daquilo. Mas por que as pessoas ficaram tão chocadas? Porque falaram o seguinte: escuta, eu não recebo nada. E agora você quer tungar mais um pedaço do que eu ganho? Não, mas não vou, não é bem isso, a gente só quer a informação. Não convenceu, tiveram que voltar atrás. Então, acho que essa falta de visão é o mais preocupante de tudo isso, porque não existe nenhuma possibilidade de que algo novo surja. É aquela história, né? Como é que você vai querer um resultado diferente praticando a mesma ação? Não vai vir. Aí vão insistir indefinidamente. Thaís, tem mais um detalhe que para o Palácio Planalto, para o presidente Lula, deve ser apavorante. Nunca a distância entre aprovado e reprovado, né, entre reprovação e aprovação, esteve tão próxima no Nordeste. Quer dizer, é a única região onde o Lula não é majoritariamente reprovado. Hoje a distância está em 5 pontos. Na pesquisa anterior estava em 8 pontos, já foi um espanto, né? Agora caiu para 5 pontos. Daí, em algumas capitais nordestinas, já é maior o percentual de reprovação em relação à aprovação, né? E isso é o que, por enquanto, mantém esse 57,4%. Porque na maioria, em todas as demais regiões do país, a reprovação a Lula é contundente. Aqui no Centro-Oeste e no Norte, somadas as duas regiões, a reprovação de Lula se aproxima dos 70%. Não por acaso aqui em Brasília, Lula, os petistas e os aliados do Lula, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, têm dificuldade de sair à rua, porque aqui há uma repulsa, uma rejeição contundente de quase 70% dos eleitores dessa região. É muito forte isso. Esse aqui é o Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Nós voltamos na sequência com mais informação
e a Sônia Blota, nossa enviada especial ao Vaticano, retratando o dia em que foi aberto o funeral do Papa Francisco e a população lotando agora o momento da entrada